Quem agora quer falar de gradiente linear? Ó, formou o pavão de novo. Ele está formando o pavão. Esse movimento todinho aqui é para ele abrir essas médias aqui dos 5 minutos. O problema é que se eu fizer aqui eu queria fazer um mercado rolando, eu fazer aqui um gradiente linear, o movimento não está claro qual seria o movimento, entendeu? Mas deixa eu ver se eu faço aqui alguma coisa, eu vou arriscar, pode ser que a coisa fique feia, mas vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu vou explicar para vocês o seguinte, vocês conhecem ordem oco. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é aqui. Você vai em editor de estratégia de roteamento e você vai botar, eu chamo de GL50, que é gradiente linear 50 pontos, tá certo? Então, o nível dele vai ser, eu vou botar de 50 em 50 pontos e o ganho dele vai ser em 50 pontos. Agora, é uma operação que não tem loss. Por quê? Porque eu vou ficar trabalhando por horas, essa operação de ele andar um pouco e recuar 50 pontos, andar mais um pouco e recuar, tá certo? Então, bora ver aqui como é que isso acontece, ó. Se eu chegar aqui e botar uma ordem de venda aqui, vamos dizer que seja nesse rompimento aqui, ele automaticamente já bota a minha compra, ou seja, se o preço romper aqui, ele automaticamente já compra aqui. Eu vendo aqui e compro aqui. Se eu botar outro nível, eu venho aqui, ó, e boto aqui. Tá certo? De tal forma que a minha venda aqui, ele vai comprar aqui embaixo, mas ao mesmo tempo ele vai vender já aqui de novo para vir comprar aqui embaixo. Isso se chama níveis, a cada 50 pontos. Eu chego aqui e boto outra de novo. Tá certo? Então ele vai vender aqui para comprar aqui. Só que eu pratico, ó, aqui, ó, vamos lá, eu vou botar, vamos lá, eu vou fazer o GL, já estou fazendo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que tem um risco grande essa operação, mas eu vou fazer as defesas aqui. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Então, a cada 50 pontos, eu vou colocando. Observa uma coisa interessante. Vocês vão ver o seguinte, muitas vezes o preço, ele vai andar contra o meu ponto de entrada. Meu primeiro ponto de entrada foi aqui, foi em cima do pivô, eu acho, se eu não tiver errado. O preço foi contra, mas eu já estou positivo. Saí com R$6, beleza. Mas o que eu quis mostrar para vocês é como fazer o gradiente. Entenderam isso? Muita gente aqui começou a suar quando deu esse candle aqui forte. Mas é isso que é interessante no gradiente. Você começa a ter que trabalhar a sua posição. Tá certo? Então mesmo a minha primeira operação foi aqui. O candle foi contra. Quando ele voltou um pouquinho, ele já me deixou positivo. Como a gente está numa aula, eu saí logo, mas se eu não tivesse e eu quisesse realmente acreditar que esse mercado ele vai voltar aqui nas médias, que na minha visão ela ainda estão muito achatadinha, tá certo? Então a tendência é até que ele abra mais, ou seja, eu deixaria para fazer alguma coisa nesse daqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é, o gradiente tem essa característica. Você tem que estar preparado porque ele pode dar uma puxada, mas quando ele dá o retorno, ele rapidamente lhe devolve para o positivo, mesmo você estando acima do seu ponto inicial. Obviamente que quando ele, vamos dizer, eu entrei aqui, lógico que se ele recuar até uma média 200, eu vou fazer muito dinheiro, tá certo? A questão é a operação, quando ela está dando errada, muitas vezes ela acaba ficando numa situação que vai trazer a gente para o positivo. Tá certo?
Então, deu para entender aí, deu para pegar. Eu fiz rápido e saí, porque como é aula que vai ficar gravada, não vou pagar um mico tão grande, né? Mas essa é o sentido da história, tá certo? E aonde coloca as ordens, você escolhe? Desculpa? Aonde você coloca as ordens, tipo, ali você escolhe e vai colocando, desde eu sei que é de 50 em 50 pontos, mas tá. você... A entrada do gradiente linear, ela segue rigorosamente, sem tirar nem pôr a entrada do setup da distorção. Então, a mesma entrada que você pratica para a distorção, você pratica para a operação com gradiente linear, tá certo? Então, vamos lá, ó. Ele tem que fazer o pavão normal. Pavão normal, deu aqueles 3 kendo, parará, bererê, bererê, aquela história todinha, tá certo? Aqui não adianta, infelizmente, porque aqui não tem operação, porque nem está dando sinal e está em cima de suporte, enfim, não estou confortável para estar fazendo ela aqui. É o range entre a sua entrada e o seu loss. Não, mas aí é que tá. Pronto, é aí que vem a grande diferença, tá certo? A entrada do gradiente linear é rigorosamente a mesma da distorção, porém, a gestão de risco é totalmente diferente. É totalmente diferente. Gradiente linear, você vai botar a faca no dente e vai dizer para o mercado, beleza, eu vou começar a me defender com você. Então, você vai entrar, por exemplo, se eu tivesse entrado aqui e o mercado subir, tá certo? Você vai ficar se defendendo, e ele vai subindo e você continua lá vendendo, comprando, vendendo, comprando, essa briga todinha, tá certo? Só que você tem que ter um limite, já que você não vai respeitar o topo como sendo o seu stop, você tem que ter um limite. E esse limite passa a ser financeiro. Ele não é mais um limite técnico e passa a ser o limite financeiro. Então, como é que eu trabalho com gradiente linear? Primeira coisa, se vocês quiserem aí anotar para ficar passo a passo. O gradiente linear é a distância entre os níveis de 50 pontos e a distância do take profit de 50 pontos. Tá certo? Segunda questão, você diminui a sua mão para 10% ou no máximo estourando 20% da sua mão normal. Então, se você normalmente opera 10 contratos, cada nível de gradiente linear vai poder ter o ideal 1 contrato ou no máximo 2 contratos. Tá certo? Depois, o que é que define o seu stop? É o financeiro. O financeiro, você tem que fazer suas contas para devolver ao mercado uma semana de trade. Então, essa parte é a parte que mais pega, tá certo? Gradiente linear, se você tem uma meta de ganhar R$100 por dia, e vamos falar num valor mais significativo, R$1.000 por dia, quando eu vou fazer gradiente linear, eu olho para meu mês, olho para minha semana e digo o seguinte, eu posso devolver R$5.000, isso não vai me fazer mal, não. Então, faca no dente e vamos para cima do mercado. E agora eu vou passar 2, 3, 4, 5 horas brigando com o mercado até ele atingir os 5.000 de prejuízo ou meus 2, 3.000 de lucro. Tá certo? Essa é a conta. Eu faço gradiente para dobrar minha meta do dia. E o que eu arrisco é uma semana de trade. Esse aspecto... Hein? O dólar, 1,5 ponto. 1,5 ponto de diferença e de take profit, tá certo? Mas o raciocínio financeiro é exatamente o mesmo. Fernandão. Fala. Você tem um limite de loss financeiro e você deixa fixo de gain ou gain também? É o dobro da minha meta diária. Então, se minha meta é 1.000,
eu vou brigar para fazer 2.000. Certo. Mas entenda o seguinte, que não é uma operação que você vai fazer ela em 10 ou 15 minutos, não. Você vai fazer, ó, se a gente pegar aqui esse gráfico hoje foi um dia excelente para quem pratica gradiente linear. Vamos supor, tá certo? Só suposições, que o cara começou fazendo aqui, ó. O cara chegou e vendeu aqui. Depois ele chegou e vendeu mais aqui. Depois ele chegou... Aliás, desculpa, peraí, que eu tô com raciocínio errado, peraí. Deixa eu inverter. Mas de acordo com o movimento, você vai ter que ficar preenchendo isso toda hora, né? Porque ele vai Exatamente. suas compras e vendas, e você vai ter que ficar fazendo esse grid a todo momento, né? Exatamente, tá certo? É aí que entra a questão do automatizado, que as pessoas acham que eu só faço operação com robô, que não sei o que parará, e não é. Eu sempre digo o seguinte, eu só faço operação automatizada quando existe um cenário muito específico. E que cenário é esse? É quando 1 minuto e os 5 minutos estão no pavão e eu estou, assim, de saco cheio. Eu não quero passar 2, 3, 4 horas operando. Então, eu defino ali o meu limite de perda semanal, eu estou confortável e deixo o robô ficar lá fazendo o operacional. O compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda, porque eu não tenho mais saco de ficar, tá certo? Mas não utilizo a hora toda, não. Aliás, tomem cuidado com a operação automatizada, porque ela, dependendo do movimento, ele vem e lhe tira do jogo muito forte, tá certo? O prejuízo é muito grande, tá? Então, e um detalhe importante, eu trabalho com 20 níveis de defesa, ou seja, 20 níveis com o mercado indo contra mim. Então vamos lá, se é de 50 e 50 pontos, 20 níveis, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu me preparo para o mercado andar 1.000 pontos contra mim, tá certo? E a favor, eu vou de 3 a 5 níveis. Ou seja, eu vou, vamos dizer, a favor 150 até 250 pontos a meu favor. O que é que eu entendo? É que esse range de mais ou menos 1.200, 1.500 pontos é um bom range para o preço ficar variando. Tá? Então eu já estou entrando no pavão, eu já estou entrando num sinal de reversão e eu estou dando 1.500 pontos de range para ele ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando vocês estiverem praticando gradiente linear, vocês vão ver um movimento que é muito engraçado e muito satisfatório, na verdade. É que chega um ponto que a operação está muito contra a sua posição. Por exemplo, vou aqui voltar aqui nesse gráfico aqui, ó. Vamos supor que a minha primeira venda, vamos supor, tá certo? Entenda, isso é só suposição, é só para passar para vocês aqui uma ideia. Vamos supor que a primeira venda tenha sido feita aqui, nessa setinha vermelha, tá certo? Eu vou encher de compra e venda aqui, compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda, mas agora o mercado está muito contra a minha posição inicial, não é verdade? Mas como teve toda essa oscilação aqui e dentro de um gráfico de 5 minutos, ó, você pegar um gráfico desse aqui, a gente está falando de 115 pontos, ou seja, aliás não, 260 pontos, né? 260 pontos, ou seja, aqui eu comprei e vendi várias vezes, tá certo? Quando ele chega, ó, aí ele depois vê isso tudinho, aqui eu já estou ganhando dinheiro demais da conta. Né? Se a minha primeira foi aqui, eu fiquei fazendo esse GL todinho aqui, e ele veio para cá, aqui eu já estou com o bolso bem cheio. O mais, enfim, que as pessoas têm uma dificuldade de entender, é que mesmo ele estando aqui nesse nível, o meu financeiro é muito positivo. Porque eu me beneficio de todas essas oscilações. Eu faço 5, 6 operações em cada candle desse aqui.
Por mais estranho que você ache, esses candles não se formam abrindo aqui, descendo e voltando. Não, ele vem, sobe, sobe, vai para cima, volta para lá. Então eu fico comprando, vendendo o dia inteiro. Então são operações cansativas da ótica operacional, tá certo? Por isso que às vezes eu automatizo, mas não é que você só faça automatizado. Não é, tá certo? Você pode fazer sem ser automatizado. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui. É o seguinte, se você fizer muita ordem de compra e venda, o custo operacional não é muito alto? Não, não. Não, pode ter certeza. Para cada um contrato você vai fazer R$10 e você vai pagar, sei lá, 30, 40 centavos. Entendeu? Ô, Fernando, desculpa, eu não tinha ouvido falar desse ponto, não conheci esse conceito de gradiente linear. Eu não entendi, eu não consegui assimilar o conceito dele. Tem como você fazer uma simulação aí, Fernando? Eu também tô um pouco boiando, acho que talvez eu preencher meio rápido, eu não entendi nada do gradiente linear. Eu também tô meio... Também tô meio perdidão aqui. Vocês estão olhando aí a tela, né? Não. Sim. Entendi. A cada 50 pontos de distância, eu coloco uma ordem. Então, deixa eu trazer para cá, deixa eu organizar aqui, que essa daqui eu acho que ficou... Pronto, então vamos lá. Aqui uma. Aqui outra. Você põe uma em cima da outra. Olha. Tá vendo aqui, ó? Eu tô vendendo aqui e é uma ordem oco. Quando eu vendo aqui, eu já compro aqui embaixo. Então, isso é uma ordem oco, que já é pronta para isso. E aí eu só trago ela, eu boto a venda aqui, onde ele vai encerrar no nível de baixo. Tá certo? Onde começa um nível, onde encerra um nível, começa o outro. Exatamente. Esse gradiente que eu estou fazendo aqui é um gradiente de defesa. Ou seja, o preço está vindo contra a minha posição e eu estou me defendendo, eu estou vendendo mais contratos, tá certo? E se ele vier ao meu favor, ou seja, eu estou aqui, ó, eu estou abaixo, ele no caso, a meu favor seria ele vir caindo para cá, tá certo? Então eu vou estar vendendo aqui a meu favor, porque ele está abaixo da minha entrada, tá certo? Então ele vai vender e vai comprar. E é isso, a tela fica assim, ó. Qual é o papel que você tem que cumprir aqui? É que você não pode deixar espaço, ou seja, se não tiver ordem, você tem que vir e estar cumprindo o seu papel de estar botando durante 2, 3, 4 horas. Isso, entendeu? Se o mercado sobe, você vende. Se o mercado desce, você compra. Exatamente. Não, veja, não é bem assim não, entenda. Eu entro na distorção. Então, eu vou pegar um movimento de 600, 700, 800 pontos a meu favor. Mas entenda que quando eu vou para GL, eu abandono o stop técnico. Então, o sinal, olha, tá vendo aqui, ó, como ele foi, ó? Tá vendo aí? O sinal é o mesmo da distorção, porém, a distorção tem o stop muito claro, definido. Você sabe qual é. Concorda? Pronto. Já no GL, no gradiente linear, não tem isso. O gradiente, você abandona o stop técnico e assume um stop financeiro. E aí é que a coisa começa a complicar, entendeu? Desculpa? Vamos supor que a gente abriu uma ordem aí com 10 contratos. A gente entrou com 10 contratos. Aí eu não usei o stop técnico, vou usar vou usar o gradiente linear. Cada operação que eu monto, eu vou montar com um contrato. Aí eu tenho que montar no máximo 10 ordens, 10? Não, 20. Não, se o seu lote base, que é o lote inicial, é 10,
todos os seus ataques e todas as suas defesas vão ser com 10 contratos. E prepare-se, porque se ele andar contra você, você vai ter 20 níveis contra você, a 10 contratos cada um, você vai chegar nos 20 níveis com 210 contratos na sua mão. Por isso que eu digo a você o quê? Uma continha aqui, se for tudo contra, dá quase R$6.500 um contrato. Mas vocês se esquecem o que eu comentei logo no início, por favor, decorem isso, que é para fazer, o ideal é 10% da sua mão, no máximo 20% da sua mão. Portanto, voltando a esse exemplo da pergunta, se é 10 contratos a sua mão, você vai começar fazendo gradiente linear com um contrato, no máximo 2 contratos, de tal forma que se ele correr os 20 níveis, aí sim ele vai chegar no valor da sua mão original. Entendeu? E só no cenário da distorção, né? Só no cenário da distorção. Só que a única coisa que diferencia é que você vai abandonar o stop técnico. Você vai migrar de stop técnico para stop financeiro. Na verdade, o que você vai dizer é o seguinte: ó, mercado, se tu quiser vir contra e fazer aquela violinada, eu estou preparado. Vamos para a briga. Aí é cacete. Mas pode dar problema. Por isso que eu estou dizendo a vocês, o limite de perda é o limite semanal. Então, se você tem R$1.000 de meta diária, o seu limite de perda, quando você for fazer gradiente linear, tem que fazer ele com R$5.000 de perda máxima. E se prepare para trabalhar, meu amigo. Quem gosta de ficar 3, 4, 5 horas na frente de tela, vai amar gradiente linear, porque o que mais vai fazer é passar 3, 4, 5 horas brigando e alterando entre positivo e negativo, positivo e negativo. E quanto mais, só um pouquinho, quanto mais oscilação você tiver, vamos lá. Então, o que é que acontece? Entenda, a beleza do gradiente linear não está em você entrar numa operação que vai dar certo ou vai dar errado em 5, 10, 15 minutos. Não. A beleza do gradiente linear é você botar a mão, a faca nos dentes e partir para cima do mercado para passar o dia brigando com o mercado. É o dia brigando. O dia que eu digo é 3, 4, 5 horas até dar o seu financeiro. E nesse meio termo você vai oscilar. Voltando ao exemplo, se minha meta diária é de 1.000, quando eu vou fazer gradiente linear, eu vou brigar por 2.000. Só que eu reduzi minha mão para 10 ou 20%. Significa que eu vou ter que brigar o dia inteiro dele subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, parará. Aí ele vai me dando 100, 200, 300, 500, de repente volta, fica 100, baixa para R$100, depois volta, fica negativo um pouco, depois vai mais um pouco. Aí, de repente, ele vai lá, ele faz tantas operações que chega um momento que você está vendo a operação está contra a sua posição inicial, mas já oscilou tanto que você está fazendo seus R$1.000, R$1.500, R$2.000. E aí você decide se continua ou não, porque você acompanhou o mercado. Isso se chama trabalhar a posição, tá certo? Para cada lote que sai, eu tenho que estar colocando um novo no lugar. Sim, exato. E aí vem a pior dificuldade, porque a tendência da gente quando está negativa é a gente não colocar. Pensando o seguinte, quer saber uma coisa, bicho, eu já estou ferrado aqui, se ele for contra mim eu não vou colocar não. Aí, resultado, o preço vai contra você, mas na volta, que seria para ele lhe dar o lucro, ele encontra ali um espaço. Porque você, como você não colocou a ordem antes, quando ele desceu não tem mais nada ali, e ele passa direto e não lhe dá o financeiro. Entendesse? A cada 50 pontos, ou seja, um nível de 50 pontos, você vai colocar as suas ordens. Para cima ou para baixo, tanto faz. Tanto faz, mas... 50 pontos, eu coloco a ordem. Isso. Só não pode ser, tipo, colocar uma ordem de venda e a outra de compra. Aí não rola. Se é de venda, tem que ser a operação principal é de venda, todas as suas ordens, defesa ou ataque, serão de venda. Tá certo? Se você... Qual atalho, Fernandão, que você usou no teclado?
O atalho no Profit é o Alt, Para venda e compra. o Shift, Shift compra. Ah, massa. certo? Então, se ele está subindo, se ele está descendo, deslocou 50 pontos, coloquei uma ordem de venda. Colocou mais 50 pontos, outra ordem de venda. Isso. No máximo 10. Ó, tem uma coisa no Profit, tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Vocês vão em configurações. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, preço da posição. Ele vem como usar a abertura da posição. Para fazer gradiente linear, você tem que mudar para usar médio das operações. O TRID, ele já utiliza o médio, se eu não estiver enganado. Já o MetaTrader não utiliza e nem dá essas opções. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Você fica vendo o resultado na tela negativo, mas o resultado da operação é positiva, porque ele fica jogando lucro já para operações realizadas. Tá certo? Então, os robôs, eles têm essa vantagem de conseguir, no caso do MetaTrader, já revelar quanto é que está acumulado na operação. Mas eu aconselho que vocês olhem o Profit, mude aqui, ó, usar médio das operações, e o TRID, se eu não me engano, já vem direto de fábrica com essa opção. Se não tiver, se não for assim, vocês mudam para isso, ó, usar médio das operações, tá? Ô, Fernando, e aonde você configurou ali mesmo para deixar essas duas ordens juntas ali? Aqui, ó, A estratégia. editor de estratégia de roteamento. Editor. Aí eu tenho aqui essas ordens aqui, ó. Bota 100% da posição com 10 ticks, né? Cada tick do índice, cada tick do índice é 5 pontos. Então, se eu estou aqui querendo pegar meu gain, 10 vezes 5 é 50 pontos. No dólar é o mesmo, né? No dólar é a mesma coisa, só que é 1,5 ponto. Fernando, e quando sua mão está carregada com tipo 5, 6 contratos, a sua saída continua sendo aquela saída automática ou chega um momento que você põe uma saída grande para sair tudo? Rapaz, aí foi interessante essa pergunta. Atingiu o meu financeiro, eu saio a mercado. Atingiu o meu financeiro, eu saio a mercado. Quero nem saber se ele ainda tem condições de ir mais para longe, se não tem. Atingiu o meu financeiro, eu saio a mercado. Entendeu? Justamente por isso aqui que ele está fazendo agora. O cara começou, continuou, parará, aí o cara vê um negócio desse, não sai, papapá, e começa a ter o problema. Então, se chegasse aqui, já tivesse batido meu financeiro, eu tinha saído a mercado, entendeu? Entendi. No cenário lateral, então, é mais interessante, né? Porque ele fica sempre... Eu não uso em cenário lateral. Primeiro, que a gente não sabe quando é que o cenário está lateral. É óbvio que hoje a gente sabe a cama elástica e tudo, parará, mas entenda, você trabalhar gradiente linear no meio do mercado, se você tiver na ponta errada, a cacetada é enorme. Você não segura. Por exemplo, olha aqui, ó, vamos supor que aqui, tá certo? Por alguma razão você começou a vender, tá certo? Olha a pancada que você tem que segurar aqui. Você não segura. É muito melhor você se controlar para voltar sempre a operar quando está longe das médias, porque ó, a tendência é ele vir recuperar, e se ele vier para cima, tá pouco, você consegue. Agora você vai operar aqui em consolidação, é bomba. É bomba mesmo, a não ser que obviamente seja uma consolidação e você acertar a ponta que o mercado vai seguir, entendeu? Mas, ó, aqui, ó, entrou em consolidação aqui, aí o cara aposta na venda, ele começou vendendo aqui, papapá, chegou aqui e ganhou dinheiro. Mas se ele continua, olha, chegou aqui, ele já pode estar fazendo financeiro, beleza, mas aí vem, olha a pancada que ele recebeu aqui, ó. Vamos botar que ele saiu daqui da consolidação e ele ainda continua aqui. Já vai em 800 pontos. A gente tem aquele range lá de 1.000 e poucos pontos, quer dizer, já está muito próximo de ter perda total aí. Rapaz, olha, eu posso dizer a vocês o seguinte, é uma técnica
extremamente assertiva, ela corrige muita operação, tá certo? Já cansei de passar meses e meses operando ela sem nenhum dia de loss. Agora, quando se fala em não ter loss, não quer dizer que meu dia não tenha ficado negativo. Isso é que as pessoas precisam entender. Gradiente linear é diferente. Não é entrar numa operação e ela vai para o lucro e eu saio da operação. Não. É você botar a faca nos dentes e ficar. Tô positivo, tô negativo. Tô positivo, tô negativo. Tô positivo, tô negativo. Tô positivo, tô positivo, tô positivo. Porque tem uma hora que você faz tanta operação que aí o seu financeiro já fica realmente muito difícil de ser derrubado. Entendeu? Mas é preciso muito tempo diante do computador e fazendo a operação operacional, ou seja, a inteligência aí já deixou de existir. Você passa a fazer o operacional. O comprar e vender, ou vender e comprar, ou seja lá o que for, mas passa ali 2, 3, 4 horas comprando, vendendo, enfim, é uma coisa cansativa, tá certo? Agora o nível de assertividade dela é fantástico, cara. Fantástico mesmo. Uma pergunta. Diga. O ideal para o gradiente linear seria trabalhar na venda quando o mercado subiu e está esticado, respeitando o pavão. Veja, eu vou repetir o que eu já disse de novo. A entrada do gradiente linear é rigorosamente a mesma entrada da distorção do preço. Ponto final. Ponto final. Não tem negócio de eu vou vender quando o mercado está subindo. Não, eu vou vender quando a tendência do mercado é corrigir. Eu não quero saber se o mercado está subindo. Eu estou olhando é que a tendência dele é corrigir. E eu vou querer me beneficiar. A diferença... No final, você faz a entrada do gradiente. Exatamente. A diferença é o seguinte. A gente quando está fazendo a operação da distorção, a gente tem o alvo na média 72, ou o alvo na média 200, ou o alvo na média 611, o alvo que for, tá certo? Quando a gente vai para o gradiente linear, o nosso alvo passa a ser financeiro. Eu não fico esperando ele ir na média 72 se ele já tiver dado o meu financeiro. Eu pulo fora. Entendeu? É diferente, a posição é diferente. Eu não quero saber se ele vai na 200. Meu objetivo era fazer 2.000 no dia. Eu fiz 2.000. Eu não tenho que ficar mais esperando nada. Eu tenho que sair a mercado e acabou-se. Tá, uma outra pergunta agora. Você faz o gradiente linear na defesa, mas quando ele deu a entrada, se ele for descendo na média até a 72, você continua fazendo vendas? Você faz uma venda, faz outra venda, faz outra venda, ou você só trabalha com ele na defesa? Você deve ter perdido o que eu disse. Tem o gradiente de defesa e o gradiente de ataque. O gradiente de ataque é quando o preço está indo a meu favor. E eu faço de 3 a 5 níveis. De defesa, eu faço até 20 níveis. Entendi. Entendeu? Então, só que se eu entrar, se a minha primeira posição for de venda, tanto as defesas como o ataque serão de venda. Eu não tinha entendido os três. Eu também. O ataque e os 20. Não, tranquilo. Mas é isso. É isso. A defesa ou o ataque é a mesma operação, só que a gente chama defesa quando o preço está vindo contra a gente e ataque quando o preço está indo a nosso favor. Entendeu? Porque as ordens é as mesmas, né? As ordens é a mesma. Inclusive de 50 e 50 pontos. Esses níveis, você fala 3 a 5 níveis, no caso seria 3, 5 ordens que você envia. Isso. Pra
Mais de 50 e 50 pontos. 50, 50. E se pulou, perdi, andou 100 pontos. Não tem problema. Continua fazendo. A primeira coisa que você precisa entender e se cobrar é que você falhou enquanto operador. Se você pagasse alguém para fazer esse trabalho para você, você iria reclamar desse operador. Dizer, rapaz, como é que eu pago a você e você não cumpre um papel desse de ter que estar botando uma ordem de 50 pontos. Então, a primeira coisa é, vai fazer gradiente linear, você passa a ser um peão. Você vai ter que cumprir um papel rotina, é chato, tá certo? E exige muito da cabeça, porque a cada 50 pontos você tem que botar, e quando ele pega uma, você já tem que estar botando a outra. É uma coisa metódica. Se você não fizer, eu vou voltar a explicar de novo. O que é que acontece? Quando o mercado vai contra e você esqueceu de botar uma ordem, beleza, aí ele foi contra. Quando ele desce, chega uma hora que ele não tem nada para pegar. Entendeu? Você criou um vácuo ali, você criou um espaço que ele não tem nada para fazer em termos de resultado para você. Então ele vai ter que descer mais ainda para que você comece a ver o resultado aparecer. Então... Mas aí então, é que nem você mostrou aí, coloca tudo de uma vez, né? Veja, você pode botar tudo ou pode não botar tudo, mas entenda o seguinte, vamos dizer que você bote as 20 ordens contra, tá certo? Da defesa. Ele subiu, pegou 10. Aí ele voltou, lhe deu lucro, vamos dizer assim, em 5 níveis, tá certo? Aí ele voltou a subir de novo. Aí você não vai colocar não as ordens de novo? Ah, sim. Você tem que estar colocando. Não importa se você botou as 10 ou 20 de defesa, de ataque logo, de tudo, não sei o quê, ou não, isso daí não interessa. Você pode ir botando à medida que as coisas vão acontecendo. Obviamente que você não vai botar apenas uma acima, porque o preço vai subir 50, 100, 200 pontos muito rápido. Então você tem que botar um certo nível, uma certa quantidade de níveis, tá certo? Que permita que o preço suba e você consiga acompanhar. Agora, independente disso, você não vai poder tirar o olho da tela, porque a cada 50 pontos você vai ter que estar botando. Não tem nenhuma mudança nesse quesito da entrada. O que tem é, uma vez dentro da operação, com a distorção, a gente vai carregar para 200, 300, 400 pontos lá a nosso favor. E o gradiente linear, se a operação vier contra, que na distorção seria stop no topo, no gradiente não. A faca está entre os dentes e vamos para a briga com o mercado. E seja o que Deus quiser. Ou vai pegar o financeiro na semana, ou em algum momento ele vai corrigir e vai dar o valor da gente, tá certo? Se ele romper ao meu favor as 3, 5 ordens para baixo, eu só coloco ordem novamente para trás, né? Não boto mais para frente. Não, você bota também. Você vai ter que ficar botando, meu amigo. Olha, não interessa se é defesa ou se é ataque. Você só para de colocar ordens até chegar no seu financeiro. Show, por dois lados. Por dois lados. E foi a seu favor, você está botando. Aí veio contra, você tem que estar botando. Aí foi a seu favor de novo, tem que estar botando. Só que contra 20 níveis. A favor de 3 a 5 níveis. Por quê? Porque normalmente você vai atingir seu objetivo financeiro nesse range aí de 1.000 e poucos pontos. Ó, se a gente tivesse ainda na operação do exemplo que eu dei, ó, veja como é que agora a gente estaria no financeiro legal. A gente estaria já passando calor aqui, aí volta. Aqui já deveria estar mais ou menos uns R$150. De tanto comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, parará. Mas quando ele deu essa queda aqui agora, já estaria uns R$150. E o engraçado, estaria aonde a gente comprou. Ou a gente vendeu a primeira vez. Ó. Exatamente em cima do... O que está fazendo está com 200 até agora. Olha, tá vendo? Então... essa é a beleza. Ele está no ponto de entrada e, enfim, aí, ó,
Eu fiz aqui, tá com 200. Esse Tiago é uma figura. Tá na real, é Tiago, ou é na demo? Fernandão. Olha, tem gente que tá com 255, tô na demo. Ah, beleza. Eu paguei R$400 na demo agora aqui. Tirei todo o prejuízo do que eu tinha tido. Só nesse tempo. Mas é isso. Veja, entenda que essa é a beleza. Agora, vamos olhar. Vocês que fizeram essas operações aí, que estão relatando esses ganhos, vocês chegaram a ficar negativo. E é isso que eu quero que vocês entendam. É uma operação onde você convive com estar positivo e convive com estar negativo. E isso não quer dizer que a operação deu certo, nem que a operação deu errado. Porque o que você está buscando é a oscilação dos candles, que é, ao meu ver, a mina de ouro. Muita gente se preocupa, obviamente eu também, tá certo? Em acertar o movimento, aquele movimento maior. Mas o dinheiro mesmo está na oscilação, porque o candle fica a hora toda subindo, descendo, e quem está ali comprando e vendendo, está fazendo dinheiro. Tá certo? Então, o que entra em campo se chama gestão de risco, porque realmente não há como a gente saber se vai haver um movimento muito forte num sentido contrário da nossa posição. A gente aí tem que estar preparado. Mas como é que eu vou estar preparado se o meu ponto de saída técnico não é o válido? O meu ponto de saída tem que ser o financeiro. E o meu financeiro, ele tem que ser pensado considerando a minha mão. Porque eu vou ficar oscilando muito tempo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então ele tem que ter uma equação matemática que diga o seguinte: bote a faca nos dentes, vá brigar, e o pior que pode acontecer é devolver uma semana de trade. Entendeu? Se você for praticar isso todos os dias, por exemplo, eu tenho uma meta de fazer R$200 por dia, mas agora eu vou fazer gradiente linear. Saindo, vamos dizer assim, no stop técnico, o que vai acontecer é você ter prejuízo 2, 3 vezes maior. Porque quando ele vem contra você, ele vem carregando mais contratos. Então você só vai fazer piorar essa situação. Então o gradiente linear é um acordo que você faz com você, olhando para o seu financeiro da semana e dizendo o seguinte: bem, eu posso perder esse valor aqui? Posso. Então, adequa a minha mão, faz aquelas contas que eu já expliquei para vocês e vamos para a luta. Vou para a luta. Agora, a entrada é a da distorção, tá? E como é que faz a gradiente linear automatizado? Você tem inúmeros fabricantes de robôs. Hoje, isso é praticamente um acessório de fábrica, vamos dizer assim, tá certo? Qualquer... automatizado é só no MetaTrader, tá certo? No Profit, até algumas pessoas estão aí falando alguma coisa, eu não conheço, nunca vi nenhum robô no Profit fazendo isso aí não, mas obviamente não é nada do outro mundo, é uma ordem oco de comprar e vender a 50 pontos ou a 45 pontos, tem outras variações também, né, de gradiente. Bem, enfim, tem vários, tá certo? Eu vou, entendam que é uma aula gravada, que vai ficar gravada e tudo, eu não vou citar os nomes aqui, mas fazendo qualquer pesquisazinha sobre gradiente linear, vai aparecer inúmeros robôs. Depois, querendo entrar em contato comigo, eu indico alguns que eu já uso e enfim, tenho bom desempenho, né, com eles, mas saiba que não é nada do outro mundo não. Gradiente linear hoje é quase que um acessório obrigatório para qualquer programador que trabalha com operações automatizadas, tá certo? Tem nada do outro mundo não. Tem algum cenário assim que é melhor evitar, assim, o cenário de suporte existente, mesmo que o pavão dê, mas que você pense, pô, esse cenário aqui eu acho que não rola. Se o cenário está dizendo, se você... Veja o que é que você me perguntou. Tem algum cenário que não rola? Eu vou olhar para o cenário e dizer, ih, rapaz, não está legal. Eu não tenho outra resposta para você, não. Não faça, tá certo?
É difícil eu ter esse raciocínio, mas, enfim, se você não se sente confortável com uma região, por qualquer que seja, às vezes você não está bem naquele dia, não dormiu bem, tomou, brigou com a esposa, fez qualquer coisa, não opera. É simples assim. Agora, voltando à questão técnica, se a operação da distorção acontecer, você entra. Simples. Se você vai entrar fazendo a distorção de preço, o sinal, você vai entrar fazendo o gradiente linear, do mesmo jeito. Tá certo? Mesma coisa. Não... Você opera bastante gradiente linear ou está usando qual das duas formas assim, principal de operação hoje em dia? Rapaz, a minha principal é a distorção, realmente. Por quê? Já foi muito gradiente linear. E aí, quando teve o negócio da pandemia, eu acho que foi em fevereiro, o mercado deu aquela queda absurda, e os dias seguintes foram aquele negócio. Os movimentos, se vocês forem voltar ali atrás, vocês vão ver que os movimentos não eram um movimento de 50 pontos ou de 100 pontos. Os candles de 1 minuto chegavam a variar 600, 700, 1000 pontos. Tá certo? Então, você entrar em gradiente linear, você não conseguia acompanhar, por mais que você quisesse. Então, eu fiz a operação, eu acho que um ou 2 dias, eu fiz com gradiente e depois eu vi o seguinte, não está normal, as médias tinham se aberto demais. Eu vi, para vocês terem uma ideia, teve um dia de eu ver do sinal da distorção para a média 21, eu vi 400 pontos. Para a média 21, que normalmente, se vocês forem olhar aí hoje, dá 30 pontos, 50 pontos, 80 pontos. Eu vi 400 pontos. Eu ganhei muito dinheiro, você não tem nem ideia. Mas por acreditar no setup. Então, quando saía para pegar, dava o sinal, eu entrava, eu saía na 21 com 400 pontos na mão. Quer dizer, um negócio inacreditável, tá certo? Mas eu vi que para gradiente linear estava perigoso. Por quê? Porque os movimentos eram muito fortes, eu não conseguia fazer. O movimento para sair de uma 21 para uma 72, eu peguei movimento de 3.000 pontos. Era coisa absurda. Você não acredita. Se vocês forem olhar, vocês vão dizer, mas rapaz, por que eu não pratiquei esse setup desde aquela época? Tinha ganho dinheiro de rodo. Tá certo? Vocês vão ver, é inacreditável. Se vocês forem naquelas datas lá, vocês vão ficar vendo como é que eu não ganhei dinheiro numa época dessa. Tá certo? Agora, era preciso muita coragem, porque eu várias vezes, para não dizer todos os dias, ele abria com um gap enorme de baixa. Quando dava o sinal, estava eu lá comprando. E subia 2.000, 3.000, 4.000 pontos. Era um negócio assim, que eu não acreditava. Teve um dia, minha esposa estava do lado, ela chegou para mim e fez o barulhinho do computador, você se posicionou agora? Eu disse, foi. Ela disse, e tá em quanto? Aí eu olhei, eu tinha comprado, acho que foi 20 contratos. 20 contratos. Foi só o tempo de eu virar a cara para ela. Quando eu voltei para a minha tela, estava R$ 1.600 positivo. Com 20 contratos. Eu olhei de que danada é isso, saí na hora, mas eu saí de susto. Por quê? Porque os movimentos eram os preços estavam tão distorcidos que mesmo abrindo num gap de baixa enorme, a necessidade de correção era tão grande que as pancadas eram violentíssimas. Tá certo? Então, eu preferi sair não por desacreditar na técnica ou não fazer. É que, veja, o trader, né? Nós traders, temos que nos adaptar a cada situação. O fato de eu dominar uma técnica não quer dizer que eu tenha que sempre praticar ela. Tem hora que eu vou dizer, bicho, hoje não está legal porque o movimento hoje está estranho, tá muito forte. Se eu pegar uma onda aqui contrária, eu me lasco, tá certo? E aí você recolhe o trem de pouso e dá um tempo. Então, respondendo à pergunta, eu diria o seguinte, eu hoje
estou voltando aos poucos a praticar gradiente linear, porque os movimentos finalmente voltaram para ranges normais. Vide o dia de hoje, você pode ver que o range foi de 1.300 pontos, que é o range normal dele. 1.200, 1.300, 1.500 pontos é um range normal. Mas naqueles dias de range de 3.000 pontos, teve dia de dar 9.000 pontos de diferença. Você fazer gradiente linear naquele dia é maluquice, entendeu? Então eu não fazia de jeito nenhum. Fernandão. Fala. Ó, eu não faço nada para perder dinheiro, tá certo? Eu não quero dizer que eu não perca. O que eu quero dizer é, meu cálculo é sempre feito para trazer a probabilidade de fazer dinheiro para o meu lado. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês não é que vocês têm que fazer à risca. Eu vou dizer o meu tipo de raciocínio, a minha forma de cálculo. E aí vocês fazem a adaptação de vocês. Eu adoto R$2.000 por cada contrato base que eu vá operar. Então vamos lá. Se eu for operar um contrato, ou seja, vou fazer meus níveis com um contrato, aquele negócio todo parará, eu tenho que ter R$2.000 livres na conta. O que é livre? Livre de imagem, livre de ponto de corte da corretora, né? Porque muitas corretoras derrubam você com 70%, aquele negócio todo. 2.000 é livre, o que vai implicar você ter aí pelo menos uns 3 a 3.500 na sua conta, tá certo? Então, R$2.000 para cada contrato base. Se eu for operar 10 contratos, quanto é que eu tenho que ter na conta? Pelo menos 20.000 livre. Ah, Fernando, mas assim é muito dinheiro e enfim, sei lá, nunca vai dar loss. A ideia é essa, é nunca ter loss, tá certo? Para isso é que a gente pensa, é para isso que a gente raciocina, tem o raciocínio para pensar que cabeça fria, quanto é que se calcula para se entrar nessas posições. Isso para gradiente linear. Isso. Ou para qualquer coisa. Não, isso para gradiente linear. Para gradiente linear. Já aconteceu de 19 a 18 a 20 níveis assim e voltar e sair positivo ainda? Já, diversas vezes. Diversas vezes.